Pai, dos teus capazes, Senhor Jesus Cristo, amém? O Senhor Jesus tem sempre uma palavra para nós. Não desanima, porque o Senhor, Ele tem sempre um escape, uma palavra e uma força para nos dar, amém? E a palavra do Senhor hoje diz no Eclesiastes 10, diz assim: assim como a mosca mostra faz exalar o mau cheiro, e inutilizar o unguento do perfumado, assim é para o famoso, em sabedoria e em honra, uma pouca de estultícia. O coração do sábio está à sua mão direita, mas o coração do tolo está na sua esquerda. E até quando o tolo vai pelo caminho, lhe falta entendimento e diz a todos: é tolo. Levantando-se contra ti, espírito do governador, não deixes o seu lugar, porque o acordo é um remédio que aquieta grandes pecados. Ainda há um mal que vi debaixo do sol, como o erro que procede do governador. Ao tolo assenta-se em grandes alturas, mas os ricos estão assentados em lugar baixo. Vi os servos a cavalo e os príncipes que andam a pé com os servos sobre a terra. Quem fizer uma cova cairá nela, e quem romper um muro, uma cobra o morderá. Quem carregar pedras e será maltratado por elas. E o que arrancar lenhas expõe-se ao perigo. Se estiver embotado o ferro, não se afiar o corte, então se devem os mais forças, mas a sabedoria é excelente para dirigir. Se a cobra morde antes de estar encantada, então remédio nenhum haverá, mas hábil encantador. Nas palavras da boca do sábio há favor, mas os lábios do tolo o devoram. O princípio das palavras da sua boca é a estultícia, e o fim da sua boca um desvario péssimo. Bem, o que o tolo multiplique as palavras, não sabe o homem o que será, e quem lhe dará a saber o que será depois dele. O trabalho dos tolos, a cada um deles fatiga, pois não sabem como ir à cidade. Ai de ti, ó terra, cujo rei é criação, cujos príncipes comem de manhã. Bem-aventurada tu, ó terra, cujo rei filhos de nobres, cujos de príncipes comem o tempo para refazerem as forças, e não para bebedice. Pela muita preguiça se enfraquece o teto, e pela frouxidão das mãos goteja a casa, para rir e fazer convites, e o vinho alegra a vida, e por tudo o dinheiro responde. Nem ainda no teu pensamento amaldiçoes ao rei, nem tampouco no mais interior da tua recâmara amaldiçoe ao rico, porque as aves do céu se levantariam a voz, e o que tem asas daria notícia da palavra. Que o Senhor Jesus, Ele quer falar conosco nesta palavra, irmãos. Em nome de Jesus, vamos abrir nosso ouvido para entender e compreender a palavra. Em cima do capítulo 10 de Eclesiastes diz assim: a loucura é a causa de muitas desgraças. Então nós temos que saber o que a gente está fazendo com os nossos lábios, com as nossas mãos, com o nosso corpo, com tudo na nossa vida. Por quê? Assim como a mosca mostra exalar mau cheiro, inutilizar o unguento do perfumador. Assim é para o famoso sabedoria e honra, uma pouca estatúcia. Nós temos que ter sabedoria e discernimento a todas as coisas. Então é melhor
nós temos sabedoria do que ser tolo, como uma mosca, como qualquer outra situação que nós não nos leve a Cristo, né? Por isso nós temos que ter sabedoria a todo tempo. O coração do sábio está na sua própria mão direita, mas o coração do tolo está à sua esquerda. Isso significa que nós temos que ter a nossa mão direita, tem a sabedoria, discernimento, conhecimento e entendimento da palavra, aqueles que buscam a Cristo. Diz a mão esquerda por não buscar a face de Cristo. Quando nós estamos vazios, quando a gente está triste, angustiado, magoado, entristecido, a gente coloca as coisas vãs em primeiro lugar e não a Deus. Então, por isso que a gente busca a face de Cristo primeiramente, todo o tempo. Amém? O Senhor também fala aqui no versículo 3. E até quando o tolo vai pelo caminho, e lhe falta entendimento, e diz todos que é tolo. Porque quando a gente busca nas outras coisas, nosso próprio caminho, nosso próprio deleite, aquele que busca, vamos supor, a trabalhar, estudar, fazer coisas, mas para o seu próprio deleite, para o seu próprio dinheiro, para ter suas coisas, e esquece do principal, que é Cristo. Porque sem Cristo nada podeis fazer. Sem Cristo nada a gente tem constantemente na nossa vida. Quantas coisas eu ou você já perdemos nessa vida? Porque nós colocamos nossa própria vontade primeiramente, não a de Cristo, né? Levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixes teu lugar, porque o acordo é um remédio que aquieta grandes pecados. Quais são os pecados que nós temos? Quais são os pecados que a gente se esconde por trás deles mesmo, né? Colocamos sempre alguma situação, né? Tipo assim, vou estudar e acaba não estudando. Aí acaba não, sempre falando, eu vou fazer tal coisa e não acaba fazendo. Isso é um pecado, porque você tem disposição para fazer, mas não faz, né? Então, tem que tomar cuidado, né? Ainda, porque assim, até adoecer, a gente adoece doente, precisa tomar remédio, às vezes você não quer tomar um remédio, né? Eu costumo também dizer assim, que às vezes a gente tem, os médicos, Deus colocou aí para medicina, né? Para tratar algumas doenças, que o remédio facilita, o remédio ajuda, mas muitas pessoas ainda no seu ego, na sua atitude errada, né, de orgulho, acabam não indo, né? E o remédio nosso é Jesus Cristo, né? E quem tem Cristo pode prestar atenção que é difícil você tomar remédio, né, de estar realmente doente. Ainda há um mal que vi debaixo do sol, como um erro que procede do governador, né? Porque nós mesmos nos governamos, né? Mas nós temos que doar e nós temos que fazer a vontade de Cristo. Porque fazendo a vontade de Cristo é que nós somos abençoados. Ao tolo assentam-se em grandes alturas, mas os ricos estão assentados em lugar de baixo. Por quê? Porque aquele que busca Cristo está no altar, está na presença, está buscando. Enquanto muitos estão buscando a sua própria altura. Então acaba ficando sempre no mesmo patamar, não cresce, né? A gente só cresce em entendimento quando a gente está fazendo a vontade de Cristo. Então o Senhor está buscando, né? Porque a passar, como o versículo 7 diz aqui, vi os servos, cavalo e príncipes, que andavam em pé, como servos sobre a terra, servos de Cristo, valgando, entregando a profecia, entregando a palavra, entregando a toda a criatura a palavra de Deus, né? Então, quem fizer uma cova cairá nela, e quem romper um muro, uma cobra o morderá. Porque nós que fizermos a vontade de Cristo, pregar a palavra, evangelizar, fazer a vontade de Cristo, nós estamos indo para a altura para salvar nossa própria alma, né? E agora quem cova uma cova contra nós, fala contra nós, peca contra alguém, está fazendo a sua própria cova, cairá no seu próprio veneno, no seu próprio erro. Por isso que a gente não deve falar mal de ninguém, nem do seu próprio irmão, porque quando a gente critica um pastor, um presbítero, um diácono, um membro da igreja, nós estamos criticando a próprio Cristo, que é o corpo de Cristo, né? Somos um só em Cristo Jesus. Então, cairá no próprio erro.
Versículo 9 diz: quem acarretar pedras será maltratado por elas, e os que rachar lenha expõem-se ao perigo. Se a gente juntar as coisas no reino de Cristo, a gente alcança salvação, libertação, restituição, restauração e a salvação, primeiramente. Na verdade, salvação, em primeiro lugar, é nossa alma. Sabedoria, discernimento, conhecimento e entendimento da palavra que a gente tem que ter. E que a gente pega e trata a nossa própria vida diante de Cristo. Mas no momento que a gente critica as pessoas, maltrata as pessoas, a gente abre a nossa própria cova contra elas. Pode ver que quem amaldiçoa um homem ou uma mulher de Deus nunca cresce espiritualmente nem muita coisa. Sempre perde e acaba ficando doente. Então nós temos que tomar cuidado, porque a gente tem que cuidar da nossa alma, do nosso ser. Quem acarretar, as pedras, tudo isso acaba acontecendo. Aí começa a sentir dor, dor nas juntas, dor em tudo, como a gente costuma ouvir, Então nós temos que curar a nossa alma, obedecendo a palavra, Aí no versículo 10 diz assim: se estiver embotado o ferro e não se afiar o corte, então se devem pôr mais força, mas a sabedoria é excelente para dirigir, porque a palavra de Deus, as armas que Cristo nos dá, são realmente para nos dirigir e guiar. A palavra de Cristo é a nossa guia, a nossa direção é em Cristo Jesus, para a salvação. Então, sabe aquele que procura em Cristo a força, o ânimo, nos fortalecer. Quando você está desanimado, sem força, sem fé, aí Deus diz, aí sim você é forte. Você não é fraco, você é forte. Pede a Deus que aumente sua fé, confiança, segurança e da vitória em nome de Jesus, que Ele dará. Então, abre o seu coração, abre o seu entendimento para entender o que Deus está falando. Aí aqui diz: o princípio das palavras da sua boca é justiça, e o fim da sua boca um desvario péssimo. Então a gente tem que tomar cuidado com o que sai da nossa boca. Porque o nosso coração está cheio e o que a gente pensa é o que o coração vai falar. A boca vai falar, Então o que nós pensamos, o coração está cheio, é o que a gente vai falar e agir. Então temos que tomar cuidado com o que nós vamos abrir a boca para falar. Bem que o tolo multiplique as palavras, não sabe o homem o que será, quem lhe fará saber o que será depois dele. Nós temos que saber o que nós vamos fazer todos os dias, mas com sabedoria, com discernimento, não com tolo, para destruir palavra, comportamento, atitude de alguém, mas fazer o que é a vontade de Deus, para que multiplique o teu celeiro, multiplique a tua vida diante de Cristo, obedecendo a palavra. Multiplicar o teu celeiro é dar a Deus que é de Deus, que é os 10%. Voltamos lá na palavra de Eclesiastes 3, Trazer o dízimo a casa de tesouro para criar mantimento da minha casa, e eu fecho a boca do devorador, e em todas as coisas. O trabalho dos tolos a cada um deles fatiga, pois não sabe como ir à cidade, mas o Senhor saberá te ensinar a estar na cidade. E quando a gente é guiado pelo Espírito Santo de Deus, Ele nos guia diretamente onde Ele nos quer. Ai de ti, terra, cujo rei, criança, cujos príncipes comem de manhã. Nós temos que nos alimentar. E não é só do alimento físico, mas do alimento espiritual. Sábios somos nós que estamos sentando e conversando e orando e comendo a palavra de Cristo. É assim que nós temos que estar cheios e alimentados. Bem-aventurado tu e terra, cujo rei, filhos nobres, cujos príncipes comem o tempo para refazerem as forças, não para bebedice. Por quê? Beber, não é que é pecado beber, muitos entendem errado. Nós começamos a ouvir que é pecado beber, sabe por quê? Porque muitos bebem para bebedice. Fica bêbado, cai na rua, fica
acaba não indo para casa mais, fica aí nas ruas, fica sem família, se destrói. Por isso que muitos não podem beber, né? Então nós temos que se comer e se alimentar para o corpo, o alimento do corpo, para o nosso corpo ter força e ânimo e para trabalhar, para fazer as coisas a fazeres. Mas o principal alimento é a palavra de Deus. Quando a gente se alimenta do Espírito, se alimenta da palavra e tem a palavra guardada no coração, na mente, a gente é guiado pela palavra. E nada se perca, nada se perde. Então, se você não tem esse hábito, se alimentar da palavra de Deus, comece a ler. Pega essa palavra e mastiga ela. Eu amo fazer isso que eu estou fazendo aqui. Estar pregando para vocês. É uma forma até de eu me alimentar mais e mais da palavra. É uma estratégia que Deus me deu, para não deixar de estar lendo, né? Quando eu sinto fraqueza, quando eu sinto tristeza, quando eu sinto qualquer coisa, é ela que eu vou socorrer. Amém? Aí, pela muita preguiça, se enfraquece o teto, e pela trouxidão das mãos goteja a casa. Porque quando a gente se sente fraco, a gente sente que está na luta, muito se desiste de ler, se desiste de buscar a face de Cristo, deixa de estar na igreja, deixa de orar, deixa de jejuar, deixa de estar armado com a palavra de Cristo. Aí eu te digo, aí sim que você tem que ser forte, tem que se fortalecer, tem que jejuar, tem que orar, tem que ler a palavra. Para mostrar para o diabo que ele não tem poder na tua vida, mas Jesus que tem poder de estar na tua casa, na tua vida. Para ir se fazem convites, e o vinho alegra a vida, e por tudo o dinheiro responde. Dinheiro é para pagar as contas, o alimento, roupa, até se distrair. Mas a palavra te alimenta, a palavra te cura, a palavra de Deus te sara, te dirige, te dá força, te leva para o céu e te ajuda a vencer qualquer batalha, qualquer situação. Porque ela te responde todas as suas dúvidas. Nem ainda no teu pensamento amaldiçoes ao rei, nem tampouco no mais interior da tua recâmara amaldiçoes o rico, porque as aves dos céus levaria a voz, e o que tem asas daria notícia da palavra. Nós, povo de Deus, temos que pregar a palavra, levar notícia da palavra de Deus, né? Deus tem me curado, Deus tem me libertado, Deus tem me restituído, Deus tem me restaurado, Deus tem me dado vitória, Deus tem me dado bênção. E você? O que tem para contar de obra? Conta para mim nos comentários, nas lives, o que Deus tem te dado de bênção, de vitória, né? Precisando de oração também, manda. Mas que o Senhor te faça entender. Se você amaldiçoar um pastor, um presbítero, um diácono, um membro da tua casa de Deus, você mesmo será amaldiçoado. Porque a própria palavra de Deus fala, quem te amaldiçoa será amaldiçoado, quem te abençoar será abençoado. Já estudei isso, se não me engano, com vocês. Então nós temos que realmente dar ouvido à palavra, multiplicar o celeiro de Deus, multiplicar a vida de Deus em nossas vidas. E dando a notícia da palavra de Deus para toda criatura, né? Encher nossas vidas de Espírito Santo de Deus. Que Jesus realmente possa nos orientar, nos dirigir, nos guiar, nos ensinar a todas as coisas como Ele quer nas nossas vidas, para que o nome do Senhor seja glorificado, exaltado e honrado todo o tempo, todo o tempo, todo o tempo. Enche-se da palavra de Deus e tu verás a diferença que será na sua vida. Amém? Deus abençoe a todos, no nome do Filho e do Espírito de Deus. Amém. Deus abençoe.